Paz dos irmãos! Sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso de 8 hábitos de um líder eficaz. A gente está indo aí para o nosso hábito número 5, preparo, a arte da preparação, como líderes de pequeno grupo transformam intenção em impacto. Como é que acontece isso aqui? A gente vai estar vendo nessa aula de número 6 aí, no hábito 5, da anatomia de dois pequenos grupos, líder improvisado e líder preparado. Que tipo de líder você é, meu irmão? Você é um líder que é improvisado, anda no improviso, deixa a coisa acontecer, né? Vai andando ali, vai acontecer a PG hoje, então a gente deixa para organizar em cima da hora, ou nem se organiza, é no improviso mesmo que acontecem as coisas. Você é uma pessoa que prepara para que isso aconteça. Vamos ver aqui a diferença dos dois? Líder improvisado, foco no livre e espontâneo, frequência em queda, membros não convidam novos participantes. O grupo se torna um espaço de compartilhar irritações. Então, muito ruim. E aí fica ruim para o grupo, fica ruim para o líder, fica ruim para o pequeno grupo. Então a parte de improvisos, não tem uma organização. Às vezes você até tenta organizar, mas às vezes o anfitrião cria uma barreira, os membros criam uma barreira, o co-líder cria uma barreira. Então o que eu recomendo para vocês? Se organizem, criem um grupo, orem antes, se preparem antes para que essa PG possa fluir, né, o rio de Deus, esse rio perene, esse rio que transforma, esse rio que cura, esse rio que restaura. O líder preparado dedica 2 horas de preparação, oração, planejamento. Então a pessoa prepara, tem uma preparação. Como eu posso preparar o meu pequeno grupo? Você pode preparar seu pequeno grupo junto com o anfitrião, a pessoa que abre as casas, que abre ali a sua casa para que esse pequeno grupo venha acontecer junto com o colita, aquela pessoa que você está vendo assim, que ele está interessado, está mais direcionado também a liderar. Então junte ali 3, 4 famílias e se organize para que esse pequeno grupo ele vem acontecer de forma fluida, né, de forma organizada. Frequência em crescimento. As pessoas que preparam, então elas preparam um dia ali da semana para fazer visita, eles preparam um dia para convidar. Então sempre vai ter pessoas ali frequentando, sempre vai ter visitantes. E visitantes é e sempre será bem-vindo no nosso meio, no nosso pequenos grupos. Antecipação vibrante para os encontros. Fica assim naquela antecipação para que aconteça, para ver o fluir de Deus naquele lugar, para vocês prepararam, porque vocês prepararam, vocês chamaram a presença de Deus, vocês oraram, vocês jejuaram, vocês buscaram um tempo dedicado ali juntamente com Deus, para que esse momento ali do pequeno grupo seja algo assim intencional, mas buscando também a presença de Deus. Então, uma reunião de pequeno grupo bem-sucedida não acontece por acaso. Ela é um produto de planejamento, oração e preparação. A oração, meu irmão, a oração é nosso guia, a oração é nossa direção, a oração é nosso combustível. Temos que orar, temos que interceder para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. Por que medir 2 vezes antes de cortar? Já viu essa frase? Por que medir 2 vezes antes de cortar qualquer coisa? O marceneiro faz isso. Ele mede 2 vezes antes de cortar. Porque se ele cortar, medir só uma vez, e a medição dele estiver errada, ele já corta a peça, ele perde toda a peça, perde todo o trabalho. Então, por que medir 2 vezes antes de cortar? Isso trazendo para o nosso meio, isso trazendo para o nosso pequeno grupo. Olha só o que acontece. Dá espaço para Deus. Então, o preparo, é o cuidado. Vou medir 2 vezes, vou preparar, vou olhar, vou observar bem. Isso dá espaço para Deus. Minimiza distrações, maximiza o foco divino. Aumenta a fé. Gera confiança no líder e clareza nas escrituras. Gera credibilidade. O líder sabe a direção, o grupo relaxa e confia. Garante o amanhã, eficácia futura e resultado da preparação passada. Reforça o valor. O tempo investido sinaliza a importância do grupo. Eleva a qualidade, evita desvios de rota e otimiza tempo. Impacto do preparo. Esse é o impacto do preparo. Medir 2 vezes, preparar bem antes de acontecer. Você tem que fazer esse preparo aí antes. Prepara, se reúne, se organiza, ora junto, pensa junto, se organiza para que esse tempo aí você possa aproveitar esse impacto grandioso e a presença de Deus aí no meio de vocês. Os 3 pilares de um pequeno grupo intencional. Primeiro pilar, o coração. Prepara a si mesmo, o fundamento espiritual invisível. Pilar 2, o ambiente. Prepara o espaço, a moldura física acolhedora. Pilar 3, a agenda. Prepara o encontro, estrutura o tempo e das interações. Então tem uma agenda estipulada, hora que vai começar, onde qual coisa ali vai acontecer, qual que vai ser a ordem, né? Qual que vai ser ali
a metodologia que vocês vão usar nesse dia, e isso pode ser mudado, não tem nada engessado. Você pode mudar com o decorrer da PG. É uma organização que você vai ali falando, vamos começar com louvor, hoje a gente vai começar com lanche, hoje a gente vai começar com quebra-gelo, depois palavra, enfim, você vai se organizando ali, mas isso é um preparo, prepara antes, para não chegar lá no dia, o que a gente vai fazer? Chegamos aqui, e o que vamos fazer? Gastar um tempinho de busca de Deus, gastar um tempinho de se organizar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E aí a gente vai ver o agir de Deus e o mover de Deus no nosso meio. E às vezes as pessoas nem estão tanto atentas a isso, mas a gente deixa muito a desejar quando a gente não prepara. Fica meio perdido, né? Às vezes o líder chega lá e não teve uma conversa antes com o anfitrião, não teve uma conversa antes com o co-líder, e fica ali, e aí, o que a gente vai fazer? Fica batendo cabeça e eu sei que a coisa acontece, tem acontecido e tem rodado, mas pode melhorar muito mais ainda, desde que a gente tenha esse tempo de preparo, né? Preparar nosso coração, preparar o ambiente, e ter uma agenda ali organizada para que as coisas possam fluir de forma intencional. Intencional. Pilar 1. O preparo começa no coração do líder. Tem algum pecado a confessar? Então a gente tem que ser muito claro e transparente para com Deus, para com o nosso discipulador, para com o nosso pastor. Tem algum pecado a confessar? Se tiver, meu irmão, confessa, abandona, larga este lado. Às vezes a PG nossa não está fluindo, às vezes a PG que você lidera não está fluindo, às vezes o grupo que você está liderando não está fluindo porque você tem algum pecado e ainda não confessou esse pecado. O Espírito Santo domina a minha vida, o Espírito Santo domina a sua vida, você revela os frutos do Espírito. Realmente o Espírito Santo tem dominado a sua vida e isso também gera um impacto gigantesco em qualquer PG que você vai, em qualquer PG que você vai liderar. Você tem que deixar ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Não deixar que sua carne domine, mas que o Espírito Santo domine você. Ter um coração grato por esse grupo, você tem um coração grato pelo grupo que você lidera, ou você só reclama e murmura? O povo estava no deserto, eles eram para passar 40 dias, passaram 40 anos porque murmuraram e reclamaram de tudo que estava acontecendo. Então a gente tem que reclamar mais no nosso pequeno grupo ou tem mais agradecido, tem sido mais grato? Estou disposto a viver a lição bíblica, eu tenho a disposição a viver a lição da palavra de Deus, na qual eu vou aplicá-la no pequeno grupo, eu tenho essa disposição de entrega, essa disposição de obedecer o que a palavra de Deus fala. Há relacionamentos que precisam consertar, se tiver, conserto quanto antes. Chame a pessoa para conversar, sente, se alinhe, né? Porque Deus, ele opera, Deus ele derrama bênção sem medida onde há união. Onde há união a favor de Deus. Onde há união, há o óleo derramado de Deus, há a presença de Deus. Então temos que consertar também os nossos relacionamentos. Ferramentas de calibração. O jejum aumenta a sensibilidade espiritual e limpa a alma. E o louvor eleva o coração a Deus antes de abrir porta. Então, assim, a gente está iniciando agora também um período de jejum, 21 dias de jejum. Então, o jejum ele vai aumentar a nossa sensibilidade, ele vai limpar a nossa alma. Que você possa tirar esse período de jejum, esse período de oração, esse período de louvor, esse período de adoração a Deus, e certamente você está mais próximo de Deus, vai estar mais íntimo de Deus. Você vai ver o mover de Deus aí no seu PG, o mover de Deus aí na sua casa. Pilar 2. A engenharia de um ambiente acolhedor. Local precisa ser limpo, confortável e grande o suficiente para o pequeno grupo. O nome fala pequeno grupo, mas o local tem que ser grande, porque às vezes o nome é pequeno grupo, mas tem muita gente que vai nesse pequeno grupo. Então, quando chega ali o número assim, de 10, 12 pessoas, então o local tem que comportar todo mundo. O máximo de um pequeno grupo é 15 pessoas, então de 5 a 15 pessoas, mas o local tem que comportar bem. Música, duas fases. Música calma na chegada para que, né, quebra o silêncio, e música de adoração para o encontro. Então, se você tiver uma caixinha de som, uma pessoa que toca violão, já preparando esse ambiente aí para receber as pessoas, isso é muito grandioso. Você vai estar louvando, vai estar escutando louvores, e isso vai preparando o ambiente para receber as pessoas. O lanche, uma xícara de café, né, quebra barreiras invisíveis e reduz o incômodo dos primeiros minutos. Então, se você já chegar ali, já tiver uma mesa posta, um lanche, já gera aquele momento de comunhão, aquele momento de confraternização, isso é muito gostoso, isso é muito maravilhoso, que você possa se preparar. Prepare para esse momento, prepare para esse grande encontro. Certamente o Senhor vai estar habitando aí no meio de vocês, vai ser algo assim tremendamente grandioso, você vai ver o mover de Deus, desde que você tenha isso em mente, esse preparo antes que acontecer. Pilar 3. Anatomia e o ritmo do encontro. Então tem aquela parte da boas-vindas, o lanche, né, saudação e quebra-gelo.
em média ali de 10 a 25 minutos, adoração de 10 a 15 minutos, cantar, orar, agradecer. Palavra de 30 a 45 minutos, observação, interpretação e aplicação. Então, observa a palavra, interpreta, coloca ali a aplicação, joga ali para todo o grupo também tá falando. Que é um momento aqui do nosso testemunho de 10 a 30 minutos, oração mútua, ministério e planejamento. Então, que a gente possa assim, seguir assim, um roteiro, algo assim preparado e deixar Deus fluir. Deixar Deus fluir. Ah, Cícero, geralmente o lanche eu faço aqui depois da palavra, eu faço o lanche por último. Aqui não tem nada engessado, desde que você tenha assim, se planejado, se programado para que as coisas aconteçam aí conforme a vontade de Deus. E nosso Deus é um Deus organizado. E Ele gosta que a gente também seja pessoas organizadas para fazer a sua obra, para fazer o seu trabalho. A escala da intimidade. Então, lanche saudação né, inclui o toque, o aperto de mão, o abraço, derruba barreiras tecnológicas. Então, assim, às vezes você está ali naquele momento, tá chegando um visitante, eu tenho um irmão que você não viu dentro da semana, às vezes você não conseguiu ligar, não conseguiu contactar todo mundo, e aquele momento do lanche ali é um momento importante que ele quebra a barreira, é um momento do aperto de mão, é um momento de abraçar, é um momento de perguntar como o irmão está, e isso vai quebrando todas as barreiras até a gente chegar ali na nossa palavra, até a gente chegar ali na parte do louvor, enfim, é uma dinâmica ali que Deus vai trazendo para a gente. Familiarização, passando em comum a lembranças da infância. O primeiro degrau, isso que vai gerando assim, uma escada de intimidade né, com os irmãos, com as pessoas que estão frequentando a igreja e frequentando também um pequeno grupo. Familiarização, história espiritual, convenção, primeira Bíblia, né, memórias da igreja. Então, assim, a gente tem trazido isso, tem que trazer isso também para dentro dos PGs, para gerar essa intimidade, gerar um crescimento, gerar conhecimento, né? Conhecer os irmãos de forma assim profunda, e isso vai ser um degrau, isso vai ser uma escada, né? Afirmação, compartilhar qualidades e apreciadas nos outros. Então a gente tem que ter uma afirmação, às vezes você tem ali aquela afirmação aquela pessoa, não guarde para você, afirme, compartilhe, fale com ela, verbalize isso. Às vezes você não quer verbalizar em público, mas faça uma ligação, mande uma mensagem, isso é muito bom para gerar essa intimidade. Dor e fracasso, mágoas, corações abertos, o grupo se torna uma família espiritual. E no final, as pessoas vão estar compartilhando, as pessoas vão estar abrindo seus corações e ali vai haver a cura, a restauração e esse momento de intimidade também gera isso. Então, quanto mais próximo você está da pessoa, quanto mais íntimo você está da pessoa, a gente vai ter esse direcionamento de Deus né, para abrir nosso coração, para orar para uma pessoa, para acompanhar essa pessoa, para que ela venha abrir seu coração, para que venha ser perdoada, liberada, né, toda mágoa, todo rancor, e vocês andar juntos, que isso é o mais importante. Então, um pequeno grupo para andar junto, esse momento de intimidade mesmo, esse momento de acompanhamento. É uma escada. Então, às vezes você está aqui na primeiro degrau ainda, não desista. Né? Você está no segundo, terceiro, você já está no quarto, você já está ali, né? Já está no último degrau ali, você já está usufruindo isso, igual o povo fala, estou surfando na crista da onda, né? Então você já está surfando ali na crista da onda, já tem intimidade com todo mundo aí do seu pequeno grupo. Glória a Deus por isso. Quer dizer que o Senhor está te usando muito bem para você pastorear esse grupo aí que Deus te deu. Os três elementos da adoração. Então, cantar, usar variedades para manter o frescor, orar, conduz o grupo a falar com Deus coletivamente, agradecer, prepara as pessoas para a lista de gratidão específicas. Então, vamos cantar, vamos orar, vamos agradecer, por mais que tribuloso que tenha sido a semana, por mais que tribuloso é a nossa vida, por mais tribuloso às vezes, os relacionamentos interpessoais, mas que a gente ali possa estar junto, nesse momento a gente possa cantar, nesse momento a gente possa orar, nesse momento a gente possa agradecer. E você como líder, você como anfitrião, você como co-líder, você possa conduzir as pessoas a fazer isso. Vamos cantar um louvor, que todo mundo possa cantar. Vamos orar, que você possa assim, conduzir as pessoas para orar de forma assim, mútua, né? Orar de forma coletiva e agradecer também de forma mútua, de forma coletiva ou de forma individual, se alguém quiser alguma coisa assim para agradecer por aquele dia, que a gente possa ensinar, que a gente possa conduzir essas pessoas a fazer isso, até nós mesmos a partir de nós. Vamos cantar, vamos orar. A partir de nós a gente tem que dar esse direcionamento, tem que puxar, tem que mostrar esse caminho. A variedade e o tempero da vida, né? Certifique-se de deixar as pessoas prontas para esse momento. Então, deixe as pessoas prontas para esse momento de cantar, esse momento de orar, esse momento de agradecer. A gente vai estar conduzindo. A palavra conduzindo a discussão como método. Olha! Esse método é bem interessante, tem uma observação, né? O que a passagem diz
levantamento dos fatos bíblicos, e você está compartilhando o que essa passagem diz, quais são os levantamentos aqui, quais são os fatos bíblicos. Interpretação, o que ela significa, compreendendo o contexto e a mensagem central. Vamos compreender esse texto aqui, essa mensagem central, e aplicação, como aplicar isso em minha vida. O plano prático para viver a verdade. Então, vamos aplicar isso na minha vida. Como que eu consigo aplicar isso na minha vida? Então, a gente tem que ter esse direcionamento de Deus, principalmente quando você vai compartilhar a palavra aí com seu pequeno grupo, então que você possa ter esse direcionamento, observação, interpretação e aplicação, e compartilhar para todo o grupo ali, para que o grupo também possa estar tendo seus pontos de observação, seu ponto de interpretação e aquilo que pode aplicar na vida deles. Vai absorvendo, cada um vai ter uma forma de aplicação, cada um vai ter uma forma de absorver essa palavra, mas a gente tem que ter esse preparo. Se eu preparei bem, né, eu posso levar essa palavra e dar esse direcionamento do Espírito Santo de Deus vai nos direcionar a conduzir essa palavra e certamente vai impactar pessoas. Porque o primeiro a receber a palavra é você como líder, é você como anfitrião, é você como co-líder que está preparando essa palavra para compartilhar com os demais. Então, o primeiro a receber é você que tem que interpretar, é você que tem que observar, é você que tem que aplicar isso na sua vida para depois você transbordar na vida dos outros. Essa é a sequência, então observa, interpretação e aplicação, é o método olha, né? Então olha bem a palavra de Deus aí, estuda bem a palavra de Deus para que o Espírito Santo de Deus possa te usar tremendamente, né? O líder deve preparar perguntas introdutórias e orar antecipadamente pelo texto. Então, o que a gente faz? Né? Faz algumas perguntas, ora pelo texto que está lendo ali e pede para que realmente o Espírito Santo de Deus venha fluir. Não é sobre você, não é sobre a sua autossuficiência. Lembre isso, não é sobre você, não é sobre a sua autossuficiência. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, tudo que a gente venha fazer, seja do nosso trabalho, seja da nossa casa, seja do nosso pequeno grupo, faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E sempre é bom trazer à memória a nossa posição de filho, a memória da nossa posição de identidade, a memória do nosso grande comissionamento, que é reconciliar as pessoas com Cristo. Então, através da nossa palavra, através daquilo que a gente está falando, isso pode acontecer de forma fluida, de forma assim muito orgânica, desde que a gente se prepare. Tenha um preparo. Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de dedicação na leitura da palavra, um tempo de louvor, você vai quebrando as barreiras e quando você chegar lá e abrir a Bíblia e compartilhar, certamente Deus vai falar com todas as pessoas que vão estar te ouvindo, mas Deus vai falar primeiro com você, você vai transbordar aquilo que Deus está falando com você. Então prepare para conduzir, né, as pessoas até esse momento aí com Deus e com a palavra. Projeto do carpinteiro, testemunho e ministério, o foco extremo. Então, assim, cuidado mútuo, né? Orar ativamente uns pelos outros, isso é importante, se gera intimidade, se gera cuidado. Expansão, divulgar convites e lista de nomes de novos contatos. Isso é muito interessante, contactar, ligar, trazer novas pessoas. Pastoreio, contactar membros ausentes, foco na comunidade. Então, pessoas que há muito tempo que já não vêm na PG, é um momento de você ligar, é um momento de você fazer uma visita, perguntar como é que está, para que você volte de novo trazer as pessoas. Não deixe de distanciar muito, porque quando distancia muito, você perde ali a visão, você perde essa pessoa e fica ruim para trazer ela de volta. Comunhão. Planeje e delegar atividades sociais futuras, isso é assim, excelentíssimo, né? Sair um pouco das quatro paredes e sair um pouco daquele momento para fazer algo junto ali numa casa, num parque, né? Numa sorveteria, ou numa chácara, ou numa fazenda, né? Vai que tem irmão aí que tem esse tipo de casa, esse tipo de local aí, dá para também fazer esse movimento. Conexão maior, divulgar conferências, retiros e aula na igreja. Então, tem que sempre estar divulgando ali o que acontece na igreja. A gente, como líder, tem esse papel de não deixar as pessoas desinformadas, né? Trazer essas informações, comunicar o que está acontecendo também. Cobertura, orar pela saúde do corpo e líderes da igreja. Então, a nossa oração é orar pela nossa liderança, pelos nossos pastores, pelas pessoas ali que estão na frente dos pequenos grupos, pelos membros, pelos anfitriões, está orando por essas pessoas. Isso é uma cobertura espiritual, isso é muito importante, isso é muito valoroso também diante de Deus. Então, o segredo da eficiência, reduzindo o tempo, mantendo a qualidade, alto impacto e baixo tempo. Delegue com um propósito, né? Líder em treinamento deve conduzir quebra-gelo, oração,
use os recursos, aproveite o guia de estudo e planilha já fornecido pela igreja. Então a igreja já tem toda ali a metodologia, o que vai ser trabalhado ali todo ano, então já tem os estudos mês a mês, qual o tópico do mês ali que vai ser usado, né, para ser trabalhado, que a gente possa pegar também isso lá da igreja e estar transmitindo isso na PG. Siga a planta, né? Use o formato padrão, boas-vindas, adoração, palavra, testemunho, para evitar reinventar a roda. Então já tem um padrão, vamos seguir o padrão, e quando a gente segue o padrão e prepara isso antes, isso flui assim, de uma forma orgânica, que a gente às vezes até vai sair um pouco assim, desse papel, né? Mas se a gente organizou na semana, chega lá, já vai fluir de forma orgânica e de forma natural. Crie um ritual, estabeleça um horário e um local fixo, abastecidos para o seu preparo semanalmente. Então, é o que a gente está trabalhando semanalmente, que a gente possa se preparar para ter aquele grande encontro ali naquela quinta-feira, ou se você faz a PG em outro dia, mas que você possa se preparar antes que aconteça. O plano do voo, onde tudo se conecta, né? Então, o plano do voo, logística, tempo reservado, local definido, calibração interna, né? Pecados confessado, Espírito Santo no controle, coração grato. Então, assim, tá calibrando, a calibração interna. Já tem uma logística, que é o local ali onde vai acontecer. Vou calibrar internamente, calibrar a minha vida como líder, calibrar, né, a vida do co-anfitrião, calibrar ali a vida do anfitrião ou do co-líder. Isso como é que acontece? Confessar os pecados, pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja sob o controle da nossa vida e ter um coração grato. Retiro do encontro, lanche preparado, quebra-gelo escolhido, cânticos definidos, perguntas, né, ali a pergunta da observação, interpretação e a aplicação no momento da palavra, desenhados, oração final estruturado. Então pronto, a gente chegou aqui, já tem um roteiro pronto de como a gente pode conduzir aí nosso pequeno grupo. É claro que isso aqui não é nada engessado, irmãos. Vocês podem modificar. É interessante a gente se atentar que a gente tem que organizar. Ser algo organizado para que isso possa fluir. Não seja algo assim que vai acontecer no dia. Deixar para acontecer em poucas horas, tentar se organizar o que a gente poderia ter organizado ali 2, 3 dias antes. O preparo não é um evento isolado, é um sistema integrado. Não é algo isolado, é integrado. Trazer as pessoas para estar integrado ali junto com você, para que vocês possam suportar uns aos outros nesse tempo aí de organização e preparo, para que esse pequeno grupo venha acontecer de forma fluida. Regra de ouro: como carpinteiro, aprenda o valor de medir 2 vezes e cortar uma vez. Isso é uma regra de ouro para todos nós. Faça a medição 2 vezes. Se prepare bem antes de cortar. Porque às vezes a gente não se preparou. E quando corta, a gente já perde todo aquele material. Então muitas pessoas têm se perdido. A gente tem perdido pessoas porque a gente não está preparado para liderar aquelas pessoas. A gente tem perdido famílias, a gente tem perdido a liderança, a gente tem perdido o rumo das nossas vidas ou o rumo daquele pequeno grupo porque a gente não preparou, porque a gente não se atentou, não mediu 2 vezes. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Deus. Traga Deus sempre para essas decisões, essas tomadas de decisões. A gente está falando de um carpinteiro que ele mede 2 vezes antes para ele não perder toda a peça. Para ele não perder ali aquele material que às vezes foi tão trabalhoso de construir, tão trabalhoso, aquela peça única. E aí ele não mediu só uma vez e já cortou e às vezes perde todo o material. A mesma coisa somos nós, que a gente vai ter esse tempo de preparo, esse tempo de busca, esse tempo de entrega, esse tempo de confessar aquilo que está em nosso coração, de trazer o Espírito Santo de Deus para dominar nossas vidas e assim trazendo esse preparo para todos os demais ali do grupo. E isso vai fluir dentro, a partir de nós para as outras pessoas. A gente vai ter esse tempo assim, de preparar mesmo, né? A preparação semanal é a força invisível que mantém seu pequeno grupo se movendo em direção a Deus. Então, você quer ver seu pequeno grupo se mover, você quer ver aquelas pessoas alcançar a presença de Deus, você quer ver as pessoas chegar mais próximas de Deus. Você como líder tem que se preparar. Você como líder tem que se organizar a partir da sua casa, a partir da sua vida. Uma vida de confessar nossos erros, nossas falhas, se ajoelhar diante de Deus, reconhecer que só Ele é Deus. Um momento de a gente trazer Deus para dentro das nossas vidas. Ao ponto de a gente estar tão cheio que a gente começa a transbordar na vida dos outros. Então a gente não vai liderar por força, mas a gente vai liderar por inspiração. As pessoas vão se sentir inspiradas pelas nossas vidas, vão se sentir inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e vão querer fazer também, vão querer experimentar também desse mover de Deus. Amém? Então essa foi a nossa aula sexta. Hábito 5, preparo, e nos vemos na próxima aula.
Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e prepare-se, organize, porque Deus tem algo grandioso para derramar aí no nosso meio, para derramar sobre a sua vida e sobre a sua PG. Grande abraço, irmãos.